Olá, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que descomplicamos o futebol nesta versão de acompanhamento diário do Mundial 2026, um Mundial que já não tem Portugal em prova. A equipa nacional saiu de cena, caindo com um gol tardio de Miquel Merino, da Espanha, numa derrota que já teve consequências. Roberto Martínez saiu de maneira esperada. O debate sobre Cristiano Ronaldo está reinstalado, se é que alguma vez deixou de existir. Será Jorge Jesus o senhor que se segue? Eu sou o Pedro Barato e para falar deste tema, do jogo contra a Espanha, do Mundial de Portugal e do futuro da equipa nacional, tenho comigo o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Pedro. Oi, um grande abraço a todos. E claro, o Rui Malheiro. Viva, Rui. Viva Pedro, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Depois da derrota em Dallas, o final da partida mostrou uma vez mais uma seleção com um discurso algo pouquinho, a começar pelo treinador, que elogiou de maneira muito rasgada uma prestação em que Portugal foi claramente inferior e se foi cada vez mais tornando inferior, sendo que este tom geral, eu diria, de quanto baste, foi depois seguido pela generalidade dos jogadores. Tomás, a aceitação de uma certa mediocridade que contrasta com o dia-a-dia de boa parte destes futebolistas é um dos grandes problemas que sai deste ciclo da seleção nacional. Sem dúvida, tornou-se normal. E tornou-se normal pela figura da Federação, figura institucional, que tem seguramente objetivos superiores aos desportivos, que todos sabemos quais são. Tornou-se normal também pela escolha de um selecionador que elogia todo mundo, elogia todos os jogadores. Raramente o vimos dar uma resposta honesta, clara, que não passe por ou os dados do Excel ou um jogo que só ele próprio viu. E os jogadores acabam por ficar contaminados por esta bolha de negatividade e de falta de ambição que é muito notória. Só o Bruno Fernandes, talvez tenha havido mais, mas pelo menos que eu ouvi, só o Bruno Fernandes deu pelo menos alguma clareza, até mais clareza no discurso que propriamente em campo ao longo deste Mundial, e sendo claro sobre os problemas que Portugal teve em termos de falta de identidade, falta de ambição em vários momentos e, no fundo, o que parece, e sobretudo após a eliminação, é que ninguém realmente acreditou que era possível ser campeão mundial e que era desta a vez de Portugal. Portanto, é um desfecho natural, acima de tudo, para uma equipa que não estava destinada a vencer, e não estava destinada a vencer porque este grupo, e aí eu não sei as razões, não estou lá dentro, claro, mas este grupo não casa, não combina, há ali qualquer coisa que impede que a comunhão seja total. Também se criou uma cultura de resignação da parte dos adeptos, porque já toda a gente sabe aquilo que pode contar, com aquilo que pode contar em relação a esta seleção nacional. E isto é trágico, porque Portugal vem de um título em 2016, um título feliz, é verdade, mas pelo menos coração houve, e depois de 2016 Portugal não tem sequer uma meia-final para a amostra nos grandes torneios, e isto demonstra de facto que esta última década foi completamente desperdiçada, já depois de quebrarmos a tal barreira psicológica de vencer o primeiro troféu e da forma como foi. Portanto, nada se tirou disso. Portugal continua a fazer mundiais medíocres. A única desculpa aceitável, e que é pouco aceitável, mas enfim, é que Portugal cai com a Espanha. Desta vez não caiu com o Uruguai ou com Marrocos, cai com a Espanha. É a única desculpa que podemos dar a esta seleção nacional. Por de resto, gestão do grupo, plano de jogo, substituições, discursos públicos, enxovalhos nas redes sociais, é tudo perfeitamente inaceitável, mas eu acho que é mesmo aquilo que a Federação Nacional, o treinador, uma parte da imprensa e do comentariado procurou. Portanto, está aí o desfecho. Rui, indo ao jogo de ontem, claramente não houve o nivelar de forças ou o equilíbrio que o Roberto Martínez quis dar a entender que houve no pós-jogo. Não, até porque Roberto Martínez, como sempre, consegue ser um homem que treina a memória para não ter que treinar a coragem, e Portugal foi exatamente isso diante da Espanha.
planeou o jogo de um ponto de vista meramente defensivo. O objetivo era muitas vezes que a seleção espanhola não tivesse capacidade para jogar por fora, e para isso contribuía a forma como o Baena e o Yamal eram apertados, procurar que eles jogassem sempre de costas para a baliza e não enquadrados com o arco português. E depois a questão de marcações individuais, do meu ponto de vista nem todas bem definidas, para procurar objetar ao jogo interior da seleção espanhola. Ao contrário do que eu vi o Rubem Dias dizer numa conversa que estava também envolvido o Quaresma, eu não senti que esta seleção tivesse qualquer intenção de ter posse durante o jogo. Fiquei claramente com a ideia que ter bola não era definitivamente o objetivo de Portugal. E sobretudo também a rotação que houve a nível da pressão que foi feita no corredor central, começou muito com o Rubem Dias a saltar no Pedri, deixava antever algo de mau. É certo que o intervalo serviu para corrigir algumas coisas, já vi que o Rubem Dias não estava a saltar tanto, o próprio Cancelo em relação ao jogador que lhe aparecia pelo corredor em que estava presente também já não saltava tanto. Portanto houve claramente uma abnegação perante o adversário, e foi demasiado precoce a sentença que Portugal iria levar o jogo para o prolongamento. Não sei se à espera que o Gonçalo Ramos, como sexta substituição, pudesse fazer alguma coisa no dia 6 de julho de 2026, mas a verdade é que acabou Portugal, por ser o 6 de Espanha a decidir. Acabou por ser o 6 de Espanha a decidir, mas sobretudo fica uma coisa: na primeira parte, duas defesas absolutamente superlativas do Diogo Costa, a segurar a seleção. Já no lance anterior, e cá está ali indefinição em termos de saltos à pressão e quem é que define a última linha, deixou o Oyarzabal sozinho na cara do Diogo Costa e também não foi capaz de o bater. E sobretudo, pensando meramente no ponto de vista individual, porque é assim que Roberto Martínez pensou claramente o torneio, além dos seus planos de jogo para cada partida, há um momento que é absolutamente chave, é o minuto 56, quando o Nuno Mendes estourou. Espero que Nuno Mendes recupere o mais rápido possível e que possa fazer mais uma grande época. É o melhor lateral esquerdo do mundo, porque a verdade é que o pensamento ofensivo da seleção portuguesa passou pelo Nuno Mendes e pela sua capacidade para criar desequilíbrios em condução, no ataque ao espaço, e sobretudo Portugal leva do jogo aquele remate absolutamente estrondoso que ainda desvia no porro e vai à barra, porque do ponto de vista ofensivo Portugal foi uma mão cheia de nada, mas também era para mim impossível que Portugal conseguisse, com a equipa que apresentou, ser contundente no ataque à profundidade. Vi Bruno Fernandes várias vezes amarrado a um corredor lateral, e não sei o que é que isso beneficia o jogo do Bruno Fernandes e da seleção nacional. E se havia jogo em que Ronaldo não devia ser titular, era este. Aliás, eu defendi a titularidade do Ronaldo nos 4 jogos anteriores, mas no episódio de ontem defendi claramente que Gonçalo Ramos devia ser o titular, e a verdade é que nem sequer entrou. Aliás, os Gonçalos neste campeonato do mundo foram claramente subestimados. Creio que o Gonçalo Inácio e o Gonçalo Guedes, e por acaso foi algo que quer o Tomás, quer eu, falamos, provavelmente não iria jogar. E no caso, o Gonçalo Ramos, que entrou magnificamente diante da Croácia, acabou por ser a sexta substituição, que acabou por não acontecer. Tomás, enquanto houve Nuno Mendes naqueles 50 e poucos minutos, houve por lado uma segurança defensiva brutal e também uma capacidade de carregar jogo para a frente, que por um lado fala do nível extraordinário do lateral do PSG, mas também de uma seleção portuguesa muito dependente do que Nuno Mendes conseguiria fazer, e sem esse canal de transporte de bola, foi-se encolhendo
cada vez mais, e quando se dá o gol já era uma equipa nacional também, pelas dificuldades de Ronaldo na frente, que pura e simplesmente não ameaçava há largos minutos a baliza do Unai Simón, como de maneira, enfim, intermitente e tímida, mas como se chegou a ver em alguns instantes do primeiro tempo. Este Mundial não serviu para muitas coisas, mas serviu para validar a forma como o Diogo Costa evoluiu na baliza portuguesa. Falo apenas em contexto de seleção nacional, neste caso, porque ele sai de 2022 algo beliscado, num lance em que Marrocos marca com um semi-erro entre Diogo Costa e Ruben Dias, mas depois em 2024 e 2026 faz um belíssimo torneio e até impede que Portugal tenha resultados piores. E Nuno Mendes, não deixa dúvidas, desculpa, Tomás, é o melhor jogador português. Diogo Costa tem 26 anos e tendo até em conta, enfim, a irregularidade, chamemos assim, de Portugal a produzir guarda-redes. O normal é termos número 1 para diversas fases, exato, para diversas fases finais, uma espécie de como Rui Patrício, uma década de titularidade. Nunca será por aí. O Diogo Costa faz mais uma vez um torneio muito positivo e o melhor jogador português neste momento chama-se Nuno Mendes, rende em qualquer contexto, em qualquer sistema, contra qualquer adversário, tem qualidades táticas, técnicas, físicas e o único senão é mesmo o campo das lesões, que o afeta em várias ocasiões. Por de resto faz de tudo, há respeito de Lamine Yamal e isso é muito importante neste tipo de duelos, e a verdade é que a Espanha ficou muito mais à vontade depois da saída de Nuno Mendes, não apenas por impacto direto, mas também por impacto indireto. É que o corredor com o João Félix, mais uma vez, era do melhor que Portugal tinha. João Félix também muito determinado no apoio defensivo, e depois disso, metendo o Nelson Semedo à esquerda, o Roberto Martínez sentiu a necessidade de trazer o Rafael Leão para um futebol mais esticado naquela zona, perdendo o Nuno Mendes, e a partir daí não percebi muito bem se por interesse tático de baixar linhas, dar menos espaço à Espanha e depois contra-atacar, ou se por recuo da própria equipa. A verdade é que Portugal entregou demasiado o jogo à Espanha e as substituições, mais uma vez, são estranhíssimas por parte de Roberto Martínez. A utilização do plantel foi estranhíssima, nomes como o Mateus Nunes podia dar alguma saída a meio campo, nem que fosse no transporte, já nem voou ao papel de lateral direito, não contou. O Trincão para segurar algum jogo também não contou. A do Gonçalo Ramos nem vale a pena acrescentar muito, porque é simplesmente inconcebível como é que Cristiano Ronaldo consegue fazer 90 minutos. É que Portugal, mesmo na fase inicial do jogo, ou na primeira parte de um modo global, até teve bola, até conseguiu discutir o jogo com a Espanha, até conseguiu ganhar alguns espaços, sobretudo à esquerda, para meter passos em profundidade. Mas quem é que entrava na profundidade? Esse foi o problema de Portugal. É que o Ronaldo, mais uma vez, andou a passear pelo campo sem acrescentar nenhuma linha de passe viável para o ataque se desenrolar. O Bruno Fernandes andou ora à esquerda, ora à direita, completamente escondido do jogo, no sentido de impacto, porque ele até apareceu, até conseguiu participar, mas praticamente sem ações de impacto ao nível do Bruno Fernandes que conhecemos. E nesse sentido Portugal mais uma vez dependeu de uma ou outra iniciativa de jogo exterior ou uma ou outra iniciativa na bola parada. E depois é completamente estranho que a partir do minuto 60, num jogo equilibrado e que podia cair para qualquer lado, Portugal entregue por completo o jogo à Espanha, e aí o Luís de la Fuente teve o toque que é necessário. Merino e Ferran Torres, os dois criou o golo da vitória espanhola. Tomás, tocaste na questão Cristiano Ronaldo. São 4 golos nos últimos 15 jogos em fases finais, sendo 2 de penalti e 2 ao Uzbequistão. No Euro 2024 vimos com muitas dificuldades nas partidas a eliminar, contra a Eslovénia, contra a França. Aqui voltou a acontecer, quer contra a Croácia, apesar do gol de penalti, quer contra a Espanha. Gonçalo Ramos vinha claramente ultra muito motivado pelo gol contra a Croácia. Há alguma explicação futebolística racional para esta gestão, ou melhor, falta de gestão? Não, aliás, não é por acaso que em dias seguidos Portugal e Brasil vão à sua vida, porque o futebol não é disto, não é de passado, não é museu. Todos somos fãs de grandes craques que marcaram as nossas vidas, que deixam um legado difícil ou até impossível de igualar, mas ganhar o Mundial, ganhar o Europeu, não é de memória. É preciso qualidade a jogar e é preciso que a equipa funcione num todo. E é isso que Portugal não consegue. E não consegue há vários anos, não é de agora, mas as coisas cada vez estão mais difíceis de gerir. O Roberto Martínez foi contratado, imagino eu, precisamente para isto,
para prolongar o estatuto de Cristiano Ronaldo na seleção nacional, e foram raros os momentos em que conseguiu soltar-se dessa amarra. E na verdade, mesmo já despedido, Roberto Martínez não desmontou a persona. Portanto, se não desmontou a persona, assumimos que o fez com convicção, até certo ponto. Tomás, sentido... é muito interessante que todos os... Desculpa ter interrompido, mas é muito interessante que os anteriores selecionadores nacionais, todos saíram em ruptura mais ou menos explícita com Cristiano Ronaldo. Queiroz com aquele 0 final da África do Sul, Paulo Bento já admitiu publicamente que as coisas não acabaram bem com Cristiano Ronaldo, Fernando Santos no Qatar, não precisamos de recordar o que é que aconteceu, e Roberto Martínez acaba por ser o único selecionador nacional desta era Cristiano Ronaldo que sai com rasgados elogios também do madeirense. Por isso vai ser o treinador mais esquecível da seleção nacional, porque a Liga das Nações foi vencida, e até bem vencida, mas é uma competição em que Portugal está a jogar a 200, com os titulares todos, praticamente sem dar oportunidades, sem preparar futuro, enquanto muitas vezes os adversários estão simplesmente a preparar europeus e mundiais, porque é aí que se marca a história, é aí que se vêem as grandes seleções. E nesse sentido, Roberto Martínez acaba por ter uma passagem lamentável pela seleção nacional, sem cumprir os objetivos. Repito, a única desculpa que existe para Martínez é que, de facto, no europeu cai contra a França e no mundial cai contra a Espanha. Portanto, nesse sentido, pelo menos caiu contra adversários do mesmo nível, mas com a clara ideia de que esta geração não atinge o máximo potencial. E, acima de tudo, para mim, há duas reflexões muito importantes. A primeira é porque é que esta seleção não consegue ter um ambiente de conforto e de confiança. Isso nota-se no jogo. Há aqui muito receio de arriscar, muito receio de falar, muito receio de existir dentro dos jogos e dentro das competições. Enquanto assim for, Portugal não vai vencer e não vai chegar longe, porque faltará sempre algo mais nos momentos de decisão. E depois é porque é que insistimos em criar esta barreira tão grande entre adeptos e seleção nacional, entre figuras importantes da seleção nacional e o resto do ecossistema do futebol português, porque a verdade é que a seleção nacional criou esta capa de que está de facto a cumprir objetivos e a crescer e com a geração de ouro, mas objetivamente não é nada disso que temos visto. E portanto é mais uma oportunidade para Portugal tentar ir ao futuro. Não sei se vai querer ou não, mas também se criou um clima nos últimos anos de quase fatalismo, porque Portugal vai acabar depois de Cristiano Ronaldo, e Portugal nunca mais vai a europeus e mundiais, e Portugal não vai ter jogadores para fazer quartos de final, como se Portugal de repente nos últimos anos tivesse atropelado todos os adversários e chegado de forma incrível às competições. Isso não existe. Portanto, há aqui um clima de, não sei se é de suspeição, mas de fatalismo pelo menos, que o futuro da seleção nacional não vai ser bom depois de Cristiano Ronaldo, e isto também vai validando certas coisas. Depois, também me parece que falta alguma rebeldia, alguma personalidade a outros jogadores da seleção nacional, porque se é certo que o coletivo não funciona, também era hora de alguns jogadores com mais responsabilidade. O Bruno Fernandes fez um torneio muito abaixo, o Ruben Dias, é verdade, não começa como titular e foi crescendo, mas também fica ligado à eliminação. O Bernardo Silva pouco contou. Enfim, esses jogadores também não conseguiram cumprir o papel de transcendência que deveriam. Mesmo os médios, em alguns momentos, não conseguiram fazê-lo, embora quer o Vitinha, quer o João Neves até tenham saído com a melhor exibição. Nada de outro mundo, mas pelo menos isso aconteceu. Dá a sensação que essa geração da segunda metade dos anos 90, entalada entre a geração do Ronaldo e agora esta nova fornada, que certamente ainda terá muito tempo, essa geração dos Bernardo, Bruno, Ruben Dias fica um pouco aí como uma geração perdida. Rui, até porque Portugal vai ao Euro 96, vai a 2000, vai a 2004 a uma final, portanto, apesar de tudo, essa sequência para Portugal foi muitíssimo positiva a nível de resultados. Rui, olhando para o futuro, como é que olhaste um pouco para aqueles minutos em que primeiro Roberto Martínez não avançou muito sobre o seu futuro, depois acabou por anunciar que se ia embora? Pedro Proença tem aquele comunicado, eu diria um pouco estranho, enfim, como é que viste esta despedida? E se quiser já falar sobre o que é que pode vir aí, também deste palco para isso, digamos assim. Digamos que Roberto Martínez continuou a ser Roberto Martínez, não é? O seu exercício de diplomata
mesmo na hora da derrota, a trazer coisas que não sucederam no jogo e explicações muito pouco convincentes. A questão do azar, a mim ainda me faz muita confusão e continuará a fazer muita confusão, porque parece que Portugal só perde por causa do azar. Não, Portugal perdeu de forma incompetente porque o selecionador português substituiu mal e o selecionador espanhol, ao invés, aproveitou claramente a onda do jogo para dar à seleção aquilo que lhe faltava, e o Tomás já referiu, e muitíssimo bem, que não é por acaso que o gol sai de uma combinação entre o Ferran Torres, que cá está, atraiu o Ruben, que acaba por ficar mais uma vez ligado ao golo que elimina Portugal de uma grande competição internacional, com a bola a entrar no espaço que o Ruben deixou vago entre o Diogo Dalot, que naquela altura já era terceiro central, e o Renato Veiga. E também não deixa de ser curioso que na origem da jogada está o terceiro jogador, e só foram 3 as substituições que a Espanha fez no decurso da partida. Portanto, houve treinador, há um modelo de jogo claro, perfeitamente identificável na equipa da Espanha, difícil, e isto parece uma analogia com aquilo que foi dito sobre o modelo do Farioli, que é identificável, mas depois difícil de contrariar, mas a verdade é que aconteceu exatamente isso contra uma seleção que não tem modelo de jogo, em que o selecionador insiste em dizer que é muito difícil, o Rubén Dias vai pelo mesmo diapasão. Não é difícil. O Tomás falou em 96, 2000, 2004, olhar para a seleção de 2000, que tinha exatamente os mesmos problemas, os jogadores estavam espalhados por clubes diferentes, campeonatos diferentes, e Portugal tinha um jogar perfeitamente identificável, e convenhamos que Humberto Coelho nunca será recordado pela sua carreira como treinador e selecionador nacional, porque não existiu, basicamente. Foi isso. O Humberto Coelho, para quem não sabe, treinou durante meses, uns poucos meses, o Braga e o Salgueiros na década de 80, e depois surge como selecionador nacional no ciclo 98-2000. A verdade é que havia claramente um jogar... Já agora, Rui, porque temos ouvintes bastante novos, porque tinha sido um grandíssimo jogador. Sem dúvida alguma, e para a geração mais nova, como um dirigente da Federação Portuguesa de Futebol, que entretanto saiu, até para dar lugar a um ex-colega de equipa de um Benfica, onde ele sobressaía e foi, durante décadas, o melhor defesa central português da história. Creio que acabou por ser ultrapassado depois dos 2000, principalmente com o Ricardo Carvalho, mas depois obviamente também pelo Pep. Mas voltando à essência, Roberto Martínez não diz nada sobre nada, e creio que isso marca claramente os 3 anos e meio que seriam completos no próximo dia 9 de julho, e a verdade é que aquilo que fica de Roberto Martínez é uma mão cheia de nada. Claro que Roberto Martínez pode e poderá dizer que ganhou a Liga das Nações, mas até o próprio facto de ter dito que a Espanha seria igual, isto no pré-match do jogo à RTP, que a Espanha seria muito idêntica à da Liga das Nações, mostra que vive em Nárnia. Aliás, como o Tomás disse muitíssimo bem, vamos olhar o 11 da Espanha e percebemos que a linha defensiva é completamente diferente. O Óscar Mingueza foi titular na final da Liga das Nações, a dupla de centrais foi Lene Roman e Uchan, e eu acho que isto é incomparável com aquilo que a Espanha apresentou no jogo de ontem. Um aspecto que também me parece importante referir é que Roberto Martínez vai defender-se sempre com esta coisa maravilhosa de ser o selecionador com o melhor ranking pontual da seleção portuguesa e de golos marcados. Mas convenhamos, contra que adversários é que nós jogamos e construímos esse ranking maravilhoso? Não foi seguramente contra as seleções de maior dimensão, até porque a Liga das Nações, convém recordar, Portugal empatou a final e ganhou no desempate de grandes penalidades. Não estou com isto a tirar mérito à conquista da Liga das Nações. Eu creio que foi uma situação muito específica, porque Martínez sabia que ia embora, os jogadores sabiam que o selecionador ia embora se não ganhasse a Liga das Nações,
e houve, cá está, um pouco daquilo que o Tomás dizia há pouco. É muito estranha a forma como esta seleção e um conjunto de jogadores têm lidado com o lado político, ou seja, Roberto Martínez não foi escolhido por Pedro Proença, Martínez de forma subtil, com aquela subtileza de diplomata político, fez questão de sublinhar 2 vezes para quem não tivesse entendido à primeira, finalmente Pedro Proença pode escolher o seu selecionador, sempre naquele tom de veludo em que parece que está sempre de bem com o mundo, mas obviamente percebemos o que é que Martínez quis dizer com isso, e admito que em próximas entrevistas para a imprensa espanhola, com quem tem mais proximidade, recordando obviamente que nunca treinou em Espanha, mas isso não implica que não tenha proximidade e não consiga chegar a vários meios, muito provavelmente vai dizer exatamente isto, que é o selecionador com o maior ranking de sempre da seleção portuguesa, que conquistou uma Liga das Nações, que nunca nenhum treinador português conseguiu marcar tantos golos, mas a verdade é que futebol, modelo de jogo, e convenhamos, ele em termos de treino, eu creio que teve mais de 200 dias a treinar com estes jogadores. Ele não sempre muito forte absolutamente sempre nada. Muito forte com os fracos. Exatamente, sempre muito forte com os fracos. E isso, o que fez a António Silva, o que fez a Giovanni Kenda, exatamente. O que fez a alguns jogadores, Ricardo Horta, ao próprio exemplo, Rodrigo Mora também, e sobretudo ao Ricardo Horta, e ao Paulinho também, porque ele andou a criar durante um ano a ilusão que o Paulinho iria chegar a este momento e ser a opção para a seleção. E convenhamos que a explicação absolutamente inenarrável, tal como nós dissemos aqui, que ele encontrou para convocar o Gonçalo Guedes, ficou completamente provada que não tinha qualquer substância, nem alguma vez lhe passou pela cabeça colocar o Gonçalo Guedes como opção para o ataque, e sobretudo até correu-lhe tudo tão mal que o Gonçalo Guedes jogou uns minutos diante do Chile, marcou um golo, e já no jogo a seguir, que era particular, nem sequer jogou. Para rematar, e para porque já está muito alongada a minha parte, falaste sobre a questão do Pedro Proença. Eu creio que o Pedro Proença devia ter tido a coragem de aparecer ontem e dar explicações sobre aquilo que sucedeu. Convém recordar que o presidente da Federação Portuguesa de Futebol colocou a fasquia nas meias finais. Uma fasquia que era perfeitamente inatingível, podia ter sucedido por um acaso, mas que era perfeitamente inatingível. E a verdade é que não houve coragem por parte do selecionador para assumir seja o que for. Houve coragem por parte do selecionador, uma coragem que tem que ser colocada entre muitas aspas, de dizer que Portugal disputou um primeiro Mundial e depois disputou um segundo Mundial. Curiosamente já não se lembrou disso ontem, porque os truques comunicacionais do Roberto Martínez enganaram muito boa gente, mas aqui no princípio era a bola, nunca enganou ninguém. Tomás, mesmo para terminarmos, Jorge Jesus seria um nome que te convence? Há 2 coisas que quero dizer desde já. Jorge Jesus, obviamente, parece-me que enquanto treinador está a léguas de Roberto Martínez, no sentido positivo. Obviamente pode ser um bom selecionador nacional, mas acho que há coisas que estão muito acima de Jorge Jesus ou de qualquer treinador nesta seleção nacional. Portanto, se é para manter certos vícios, se é para permitir que haja ataques aos jogadores da seleção nacional que não seja o Cristiano Ronaldo, se é para atirar a jornalistas e etc., quando as coisas não são ditas como deveriam ser, entre aspas. Então esta seleção tem pouco futuro. Se for para deixar Jorge Jesus trabalhar, acho que sim, acho que esta seleção inevitavelmente vai melhorar, mas há aqui um trabalho de fundo a fazer, uma recuperação de identidade, de confiança, de expressão individual, de conforto, e eu não sei se isso vai ser possível nos próximos 2-3 anos da seleção nacional. De resto, acho que muita gente deve meter a mão na consciência sobre o que foi feito nestes anos. Para acabar, recordar que, ou dizer que a Bélgica bateu os Estados Unidos, vingando-se de certas injustiças paralelas ao Mundial, e marcará de facto confronto nos quartos de final frente à Espanha. Mais logo teremos Argentina e Egito, Suíça, Colômbia, para terminar os oitavos de final. Amanhã é o primeiro dia de folga deste campeonato, o que significa que teremos algum tempo para respirar. Tomás, Rui, obrigado pela vossa análise. Muito obrigado. Muito obrigado.
A sonoplastia deste episódio foi da Salomé Rita. Obrigado por terem estado aí. Até amanhã. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.